Bom dia, crianças! Hoje, quinta-feira, nós vamos fazer um pouco de geografia. Então, abra o livro de vocês na página 290, Relevo e Hidrografia do Brasil. O relevo brasileiro apresenta diferentes formas que passam por transformações contínuas, principalmente em razão de agentes externos, como a água e o vento. O conjunto de diferentes formas de relevo do território brasileiro resulta em belas paisagens, como a retratada na fotografia. Então, se a gente observar, a gente vê uma bela paisagem aí, abrindo as duas folhas do livro, né? A gente vê uma paisagem com vários relevos e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre eles, né? Quais são, como que são chamados, como que a gente se identifica. O relevo no Brasil. Vamos conhecer as principais formas de relevo brasileiro. Em nosso país, predominam três grandes conjuntos de relevo. Observe a seguir os três grandes conjuntos: planalto, né, depressão e planície. O planalto, como que a gente identifica? É uma forma de relevo levemente ondulada e com altitude variável, em geral, acima de 200 metros. Suas rochas apresentam intenso desgaste, provocado principalmente pela ação da água e dos ventos. Os sedimentos provenientes desse desgaste se acumulam nas áreas mais baixas em seu entorno, como as planícies e as depressões. Então, olha a setinha no livro de vocês apontando para o planalto, né? São pequenas ondulações, morrinhos pequenininhos, que são que vocês estão vendo aí. Depressão, olha a seta para onde aponta. Forma de relevo com altitudes mais baixas que as áreas em seu torno. São terrenos rebaixados, em geral com superfícies planas resultantes de intenso desgaste. Vocês estão vendo aí que depressão, no desenho, ele está mais baixo do que o planalto. Olha aí. E se a gente observar, o rio cai todinho para ele. Olha só. Por quê? Porque ele está mais baixo do que as outras superfícies. Planície. Forma de relevo com terrenos planos e altitude pouco elevada em relação ao nível do mar. As planícies, em geral, acumulam os sedimentos vindo dos desgastes das áreas de planalto. Então, você já observou as formas de relevo no município onde você mora? Então, se a gente observar, a gente vê que o nosso município, ele não é planinho, não é? A gente vê pequenas ondulações, a gente vê também um nível mais baixo. Agora, na página 293, formas e altitudes do relevo brasileiro. O mapa a seguir mostra como estão distribuídas as diferentes formas de relevo no território brasileiro. Então, olha aí no mapa. A parte alaranjada é o planalto. A parte verde, planície. E a parte amarela, depressão. Aonde tem as linhas azuis são os rios. Então, qual é a forma de relevo que predomina na porção norte do país? Se a gente observar, a gente vê que o que predomina aí, na parte norte, é a depressão, não é? Olha aí, que mais tem a parte amarelada no norte do país. Qual foi a cor utilizada para representar a planície? A cor verde. Que forma de relevo predomina na porção do território sul
do Trópico de Capricórnio. Se a gente tem que identificar o Trópico de Capricórnio aí, a linha que mostra, e a parte de baixo. Qual é? É o Planalto, que é o alaranjado, não é? Virou a folha. O relevo terrestre apresenta altitudes variadas. Podemos representar as altitudes do relevo terrestre por meio de um mapa, denominado mapa altimétrico. Nesse tipo de mapa, as altitudes de relevo são representadas por cores e tonalidades diferentes. Observe a seguir um mapa altimétrico do Brasil. Então, a gente está observando um mapa aí, e a maior parte do relevo brasileiro é formada por terrenos com altitudes inferiores a 800 metros em relação ao nível do mar. Os pontos mais elevados do Brasil são o Pico da Neblina, com 2.995 metros de altitude, e o Pico 31 de Março, com 2.974 metros de altitude. Os dois situados na porção norte, no estado do Amazonas. Agora, na página 295, observe o mapa da página 293 e escreva o nome de uma forma de relevo presente nos estados abaixo. O primeiro é Paraná. Se a gente observar o mapa, Paraná tem Planalto e Depressão. Então, vocês vão escrever Planalto e Depressão. Rio Grande do Sul tem os três: Planalto, Planície e Depressão. Rio de Janeiro, nosso estado, Planalto. Ceará, Planície e Depressão. Espírito Santo, Planalto e Planície. Amazonas tem os três: Planalto, Planície e Depressão. Pausa o vídeo sempre que for necessário para vocês estarem escrevendo. Observe o mapa e responda as questões. Mato Grosso, altitudes de relevo. A cor verde representa qual faixa de altitude? Então, vocês vão olhar aí o verde de 0 a 200 metros. Olha a legenda. Letra B. A faixa de altitude de 200 a 500 metros é representada por qual cor? Pela cor amarela. Qual faixa de altitude predomina no estado do Mato Grosso? De 200 a 500 metros. Letra D. Em qual faixa de altitude está localizada a Chapada dos Parecis? De 500 a 800 metros. Esse aí foi só a gente observando o mapa do Mato Grosso. Agora a página 296. Hidrografia do Brasil. Então, o Brasil possui uma grande quantidade de rios em seu território. Esses rios são diferentes por vários aspectos, como largura, profundidade, extensão e volume de água. O mapa a seguir apresenta a distribuição dos principais rios no território brasileiro. Então, a gente está vendo aí no mapa, esse é o mapa onde tem os principais rios. Olha a legenda: rios permanentes são as linhas contínuas. Rios temporários são representados pelas linhas pontilhadas. Agora nós vamos ver aí. Escreva o nome de um ou mais rios existentes no estado onde você mora. Então, vocês vão ver, no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro. Olha aí os rios existentes. Vocês podem escrever Paraíba do Sul,
e pode escrever. Deixa só Paraíba do Sul, esse rio aí. Tá bom? Só Paraíba do Sul, tá? Senão vai complicar um pouco. Agora vamos lá para a página 297. Os rios e as formas de relevo. De acordo com o relevo por onde passam, os rios podem ser classificados em rios de planalto ou rios de planície. Os rios de planalto percorrem terrenos irregulares e muitas vezes suas águas fluem com grande velocidade, podendo formar cachoeiras ou quedas d'água. O Rio Grande, mostrado na fotografia, é um rio planalto. Olha aí, a gente vê várias quedas d'água, não é? E os rios de planície percorrem terrenos, apresentam poucos desníveis, pouca diferença de altitude. As águas desses rios fluem mais lentamente e são favoráveis à navegação. O rio Amazonas, mostrado na fotografia, é um rio planalto. Então, a gente está observando aí. O rio, né? Ele pode ter queda d'água, e ele pode ser plano, que às vezes a gente olha e parece que ele nem está correndo, tão calminho que é. O volume de água de um rio pode variar dependendo da localização de sua nascente e do clima da região por onde passa. Desse modo, os rios podem ser classificados em perenes ou temporários. Então, agora a gente vai saber o que é isso. A quantidade de água nos rios perenes passa por alteração ao longo do ano, porém eles não secam totalmente. Na época de maior ocorrência de chuvas, seu leito fica mais cheio. Já nos períodos de seca, o nível de suas águas diminui. Os rios perenes predominam no território brasileiro. O Rio São Francisco, mostrado na fotografia, é considerado um rio perene. No período mais seco do ano, em que a ocorrência de chuva é pouca ou nenhuma, os rios temporários chegam a secar. Os rios temporários estão presentes principalmente na região Nordeste, em áreas com períodos prolongados e pouca chuva ou de seca. Os rios da Pedra mostrado na fotografia são considerados rios temporários. Então, a gente está vendo o rio perene, né? É aquele rio que, às vezes, o nível da água baixa um pouquinho, mas ele não seca, ele continua ali. Agora, os rios temporários é aquele que aparece mais no período de chuva e depois ele seca. A gente observa a foto, ó. Se a gente não observar bem, nem percebe que é um rio. O rio secou. Se a gente olhar as cachoeiras daqui de Guapimirim, é um rio perene. Por quê? Na época de seca, o que acontece? A água diminui, aparece mais pedra, não é? E o rio, o nível da água baixa. Mas ele não seca de vez. Agora, os rios temporários, eles secam, eles somem. E depois, no período de chuva, eles aparecem. Agora aí, na última página, página 298. Contorne a alternativa correta. Letra A. O rio que passa por alterações na quantidade de suas águas ao longo do ano, porém não seca totalmente. É o rio temporário ou o rio perene? Rio perene, circula. Rio que apresenta pouca ou nenhuma quantidade de água em alguns meses do ano. Rio temporário, que é o que aparece só em algumas épocas. Rio que percorre por terreno plano, ou seja, que apresenta poucos desníveis. Planície. Rio que percorre terrenos irregulares, com muitos desníveis, e muitas vezes as suas águas fluem com grande velocidade. Planalto. Então, planície é aquele rio, né, plano.
A água é calminha. Planalto, o rio que já tem correnteza, que faz cascata, queda d'água, não é? Porque não é retinho, ele faz isso, ó, para cair. 2. Observe o mapa da página 296. Cite 3 estados brasileiros que apresentam a maior quantidade de rios temporários. Então, vocês vão escrever Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco. Pode ser 3 aí, tá bom. Até botei mais. Agora, aí embaixo tem uma pesquisa e vocês vão escrever o nome de um ou mais rios que passam pelo município onde vocês vivem. Então, vocês vão pesquisar, vocês já sabem, né? Nomes de cachoeiras aqui de Guapimirim e vão escrever. Tem várias cachoeiras aqui, não é? Então, vocês vão escrever o nome de 3 cachoeiras aqui do nosso município. Até amanhã, sexta-feira. Tchau!